Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, dessa vez com o tema Jesus prega aos mortos no abismo. Está lá em 1 Pedro 19:20. Transfiguração de Jesus, vida após morte. Então vamos lá, gente. Muitas pessoas, de religiões principalmente católicas e protestantes, acreditam que morreu, acabou, ou morreu, você vai ficar dormindo, num sono profundo, esperando a volta do Cristo, né, no juízo final, e desse dia você será ressuscitado, você será levantado, para aí sim ter o seu julgamento. Porém, o Espiritismo, o espiritualismo não diz isso. A Bíblia também, em várias partes, não diz isso. Porém, a Bíblia demanda de interpretação. E muitas pessoas interpretaram do jeito que quiseram, tá? Não com uma mente aberta, mas sim com uma mente presa, talvez, tá? Na intenção de manipular com essas leituras. Mas nós vamos ler e trazer a nossa interpretação. Já abordamos em diversos vídeos nossos a questão da vida após a morte. Está na Bíblia, né? A história do rico e Lázaro está aí. A questão da reencarnação, tem aí vários vídeos falando sobre a reencarnação, que também está na Bíblia. Nós mostramos que está na Bíblia, né? Só que, como eu disse agora, depende de interpretação. Então, muitas pessoas vão se apegar mais a um tipo de interpretação do que a outro, né? Não, algumas pessoas estão ainda com a mente bem presas à questão de que Deus é a Bíblia. Colocam a Bíblia, o compilado, o conjunto de livros ali existentes, acima do próprio Deus. Quando é ao contrário, Deus está acima da Bíblia e Deus é além do que está ali na Bíblia. E muitas pessoas interpretam equivocadamente. Talvez, como eu disse, com intenções, com diversas intenções. Porque assim bifurcam as coisas, trazem as pessoas somente para um lugar, né? As mentes são influenciadas a irem somente para um lugar. Ora, se eu detenho a verdade absoluta e eu detenho a salvação, você tem que passar por mim para ser salvo, ou para saber também dessa verdade absoluta. Não é assim? Então, se a igreja detém a verdade absoluta, a palavra de Deus, ou detém a salvação, você é obrigado a passar pela igreja, seja ela católica ou protestante, para então saber também dessa verdade ou ter a sua salvação. Então, esse é o interesse de muitas instituições, porque quando você passa por essas instituições, você deixa alguma coisa e automaticamente você também fica preso a essa instituição, sempre tendo que deixar mais coisas, né? Mas vamos ao tema. Jesus e a transfiguração primeiro. Jesus sobe no monte, né, com alguns dos seus seguidores, vamos chamar assim. Então Jesus, ele vai a um lugar com alguns dos seus seguidores e lá ele transfigura-se, transforma em corpo de luz. E aparece também Moisés e Elias. Tá? Moisés, como está no Velho Testamento, já tinha morrido e foi sepultado. Elias, muitos vão dizer assim, mas Elias foi arrebatado. Não interessa, tá, gente? Vamos abrir a mente. Foi arrebatado, mas foi transladado. Ele passou daqui, desse mundo físico, para outro mundo
isso não impede que ele tenha que reencarnar, tá? Então ele passou de um lado para o outro, de uma dimensão para outra. Reencarnou como João Batista, né? E como João Batista morreu da mesma forma que matou e mandou matar alguns profetas de Baal. Então recebeu em si mesmo a lei do karma. Isso prova pra gente que é um fato de reencarnação. Mas esse vídeo não é para falar de reencarnação. É para falar da conversa que Jesus teve com Moisés e Elias. Então Jesus conversou com duas pessoas que estavam em outro plano, num plano espiritual. Para nós, aqui na parte física, eles já estavam mortos. Ah, mas estavam em corpo glorificado. Não importa. O que vocês chamam de corpo glorificado é o corpo espiritual. É o que Kardec chama lá no Livro dos Espíritos, né, nas suas obras, de perispírito. É um corpo que é, vamos dizer assim, entre aspas, para ficar mais fácil de entender, um corpo que é a parte desse corpo físico. Um corpo que está vibrando numa outra dimensão, mas ainda assim é um corpo, né? Nós vemos que Paulo também se refere a corpo espiritual nas suas obras, tá? Então, o corpo glorificado é um corpo espiritual. Não quer dizer nada. Ah, estava um corpo glorificado. Isso não quer dizer nada. Mesmo assim, estavam do lado de lá. Estavam em outro plano espiritual e houve essa conversa de Jesus com eles. Tá? Se fosse proibido por Deus, Jesus não faria. Certo? Isso mostra que a proibição que tem lá em Deuteronômio é uma proibição mosaica. É uma proibição da lei instituída na época. Não é uma proibição que vem direto de Deus. Como eu disse, se fosse proibido por Deus, Jesus não faria. Se fosse algo impossível de acontecer, ainda assim também Jesus não faria. Mas é possível. Então isso mostra para nós o quê? Mostra que dá para se comunicar e mostra que o ser que passou para o outro lado continua vivo, consciente. Não está dormindo, não está esperando o juízo final e o tempo certo para ser julgado. E nós vamos falar disso no sentido agora de 1 Pedro, né, 19 e 20, onde Jesus desce, depois da crucificação, Jesus desce aos abismos e lá ele prega aos mortos que já estavam presos. Vamos entrar aqui no texto. Então, vamos lá. 1 Pedro 3, 19 e 20. Então, Pedro está falando aqui, né? Na Bíblia está sendo falado o seguinte: no qual também foi, ou seja, Jesus também foi, e pregou aos espíritos em prisão, ou seja, quem estava lá embaixo, os quais noutro tempo foram rebeldes. Estavam lá embaixo por quê? Porque foram rebeldes, porque se comportaram mal. Quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Ora, são espíritos que estavam lá embaixo, né, no abismo, tá? Não é no, é num inferno, né, num umbral, chamem como quiser, mas eles estavam lá embaixo, numa dimensão inferior, né, desde a época de Noé até esse dia que Jesus foi, né? Enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Então, o que o apóstolo aqui quer dizer? Que Jesus desceu, pregou aqueles espíritos, aquelas pessoas que estavam presas no abismo,
e 8 se salvaram. Ora, se ele fala 8, significa que tinha muito mais gente, tá? Senão ele falava todos se salvaram. Ou um só se salvou, 2, 3. Não, mas 8 se salvaram. Então não foi todos, foram algumas poucas, né? Tanto é que ele diz poucas. Existia mais pessoas lá naquele abismo. Então, isso mostra para nós o seguinte: quem estava lá não estava inconsciente, não estava dormindo, pôde escutar, pôde entender o que Jesus estava falando, né? Alguns aceitaram a ideia, vamos dizer assim, aceitaram a ideia que Jesus deu, aceitaram a pregação, daí se arrependeram, porque ser batizado necessita de arrependimento também, né? Então, se arrependeram, daí foram salvos, foram retiradas de lá. Isso mostra para nós, olha, eles estavam presos desde a época de Noé. Isso mostra para nós que quem está lá embaixo também pode ser salvo. Vamos raciocinar, gente, né? Mostra que eles não estavam dormindo, estavam conscientes. Mostra que eles podem ser salvos, sim. E alguns não. Isso vem totalmente de encontro ao que o próprio espiritismo e espiritualismo nos mostra, tá? Por fatos que acontecem dentro das reuniões mediúnicas, nos mostram que muitas pessoas que estão presas ainda em dimensões inferiores conseguem sair de lá e ganhar outra oportunidade. Mostra que ninguém está dormindo. Mostra que estão todos conscientes. E mostra também que o julgamento não nos espera somente, tá? Somente. Não nos espera somente no dia do juízo final. Mas o julgamento acontece logo depois da morte física. Isso mostra para nós isso, que o julgamento acontece logo depois do desencarne físico. Então esse é um vídeo explicativo, né? Espero que todos tenham gostado. Deixe seus likes, deixe seus comentários, né? Compartilhe nossos vídeos. Muita paz a todos.